É impressionante como nós temos facilidade para escolher aquilo que nos agrada e não aquilo que vai nos trabalhar, nos moldar dentro de uma realidade de falta que temos. E acaba nós sempre indo por um caminho de conforto e não um caminho que possa nos oferecer condições de desenvolver resiliência, de enfrentar desafios e de crescer. Porque, na verdade, é o medo de perder. Por todos que têm medo de perder, está sempre fazendo opção pelo mais fácil. Aí não arrisca, mas também não conquista. E vive a tristeza, o desespero da falta de sentido para a vida. E enquanto a pessoa é nova, ela pode dar uma guinada e com isso ela pode estabelecer, ela pode reiniciar sempre, né? Mas depois de um certo tempo não, a pessoa tem que tomar decisões muito acertadas e sobretudo com a média de erros menores, porque já não tem tempo para consertar tanto. Mas de todo jeito o que nós queremos deixar claro para todos aqui é que nunca faça opção por aquilo que é mais fácil. É lógico que quando você vai para a reflexão, para a capacidade de pensar e elaborar caminhos ajustados à realidade, você vai simplificar. Mas quando você quer crescer, você tem que entender que você vai ter que fazer investimento, disposição, força, muita determinação, foco. Você vai ter que pautar, ou seja, estabelecer metas para atingir um alvo e às vezes retroagindo, retornando ao início, consertando, fazendo todo um trabalho de ajuste para poder chegar a um nível melhor. Porque quando eu falo que você precisa fugir das facilidades, essas facilidades que inibem sua criatividade, o seu potencial. É muito importante você entender isso, que quanto mais difícil é o caminho, mais esforço empreende, você vai interpretar com mais refino todas as situações, todas as condições razoáveis, e você vai então pensar como otimizar melhor tudo, força, tempo, recurso, vai ver seu repertório e vai também ver qual a finalidade daquilo que você tem como fim, o destino final, o definitivo, que vai estabelecer aquela primeira força, aquela primeira disposição para você caminhar em direção. Vamos pensar, você quer ter um corpo sadio, então você entra numa dieta, uma disciplina muito rígida quanto à alimentação e atividade física. Isso tudo vai ser um elemento motivador quando você começa. E à medida que você vai avançando. Geralmente, quando nós começamos pautado em passo a passo, é muito melhor do que empreender muito esforço no início e cansar. É como a maratona, né? Se você pegar os grandes campeões, eles têm um padrão de desenvolver a corrida. Enquanto muitos começam com muita pressa e no meio do caminho já param. Já tem aqueles outros que começam dentro de um nível vai cadenciando e vai levando, aí mais, à medida que vai ganhando terreno, aí depois começa a empreender mais esforço e vai desenvolvendo mais, ao ponto de, na reta final, a gente vê acontecer coisas assim impressionantes. Foi o caso da última corrida São Silvestre, que aparentemente um dos que estava à frente, né? O que estava à frente ia ganhar, mas de repente o outro empreende um esforço maior e chega na frente daquela pessoa que manteve um primeiro lugar durante muito tempo. Isso traz para nós, então, como que é importante a gente estabelecer o passo a passo,
as melhores escolhas, não as facilidades, mas aquelas que vão nos desenvolver e exigir de nós uma concentração, uma organização, um empreendimento muito bem racional e, sobretudo, uma condição de pensar melhor o próprio corpo, o próprio descanso, né? Alimentação, pensar tudo que vai trazer benefício dentro desse caminho proposto por nós. E assim nós vamos levando a vida e vamos continuar sempre fazendo opção pelo mais fácil, porque é algo assim que a gente não consegue, como que todos gostam de atalho, todos gostam do caminho fácil, porque construir exige planejamento, muito sacrifício, muita visão, renúncia. Você, quando vai empreender, você tem que se abster de muita coisa, você tem que deixar para trás, né? Paulo dizia que o soldado que alista para a guerra, ele não se embaraça com coisas dessa vida. Ele estava falando sobre aqueles que se tornam discípulos de Cristo e vai seguir Jesus, deve se esquecer do mundo e pensar naquilo que ele propõe fazer, que é caminhar junto com Jesus. Porque se ele embaraçar com as coisas deste mundo, com os negócios deste mundo, se ele quer ficar rico e vai sofrer as consequências, ele quer ficar apegado às coisas deste mundo, ele não vai entender a dimensão do reino de Deus, a proposta do próprio evangelho, que é enriquecer não aqui na terra, mas no reino de Deus, onde não há nada que consome, que destrói, muito pelo contrário. E Jesus disse para os seus discípulos, né, vocês aí, que estão deixando pai e mãe, família, tudo, vocês receberão 100 vezes mais. A proporcionalidade é absurda, porque nós não conseguimos mensurar realmente a grande satisfação, alegria na vida em poder caminhar com Deus, ser participantes da sua natureza e termos a nossa vida presente no reino de Deus, porque somos do reino, e o reino está em nós e entre nós, fazemos parte, nós somos um sacerdote real, uma nação santa, um povo adquirido, e o caminho que nós vamos trilhar muitas vezes é desconhecido, mas homens caminharam pela fé, o caso de Abraão, sem saber para onde ir, ele foi. Nós temos aí o povo no Egito, nós temos todo um processo de crescimento do povo em momentos dramáticos, que exigia muita renúncia. Vários cresceram naqueles períodos difíceis, tanto no exílio, como também nas guerras, nas lutas, nos desafios de uma expectativa que não foi correspondida, momentos difíceis, sofrimento na família, perdas, mas todos perseveraram na fé. E é muito importante a gente saber que na caminhada de fé também não é bom a gente fazer opção pelo o mais fácil. O mais fácil quando nós escolhemos por sem muito esforço, sem reflexão, sem medir realmente o que vai nos trazer de ensino, o que vamos aprender com aquilo, né? Então é muito importante a gente ter consciência de que nem sempre o caminho espinhoso ele será o pior. Nem sempre as frustrações será a pior coisa, nem sempre os problemas serão os piores momentos da nossa vida, nem sempre o momento de choro, de lágrima, de desespero. É nesse momento que nós vamos ver nossos limites e vamos então ter uma visão de um Deus que não tem limites para Ele. E a nossa vida nas mãos dele nos torna pessoas que podem caminhar mesmo diante de todas as turbulências do mar e descansar na certeza de que o nosso Deus é um refúgio bem presente na hora da angústia.